Oi gente, aqui é a Sarine. No vídeo de hoje eu quero falar do top 3 melhores teólogos luteranos. Eu vim da igreja reformada para luterana, eu não nasci luterana. E eu percebi que quando eu era reformada, era muito comum que os membros da igreja conhecessem vários reformadores, além do próprio Calvino, que é o principal na igreja presbiteriana. Porém, na igreja luterana, você não ouve ninguém citando outro teólogo a não ser o próprio Martinho Lutero. No máximo Felipe Melanchthon, mas também não é algo muito divulgado. Querendo ou não, isso é bem triste, porque as pessoas precisam conhecer a própria história, né? E a gente também sabe, ou deveria saber, que a igreja luterana não é uma igreja que segue todos os escritos selecionados de Lutero ou algo assim. A nossa confissão de fé é o livro de Concórdia. E ele foi composto por várias pessoas, não foi só composto por Lutero. Na verdade, a colaboração de Lutero não é nem a principal. Peço desculpas por qualquer erro de pronúncia que possa acontecer durante esse vídeo, porque os nomes desses caras são sempre complexos e difíceis. Eu sempre tenho uma barreira linguística enorme. Então, aguentem. Mas enfim, vamos começar falando do Theodor Harms. Quem foi ele? O Theodor Harms, ele foi o irmão do Ludwig Harms, que por sua vez era até mais famoso que o próprio Theodor. Mas por que eu falo mais do Theodor aqui e não vou falar tanto do Ludwig? Porque eu conheço mais o Theodor do que o Ludwig, por incrível que pareça. E os dois trabalhavam juntos, né? Então, Ludwig foi um grande responsável por uma espécie de avivamento que aconteceu na igreja luterana da Alemanha. Mas, querendo ou não, ele sempre estava perto de Theodor. Theodor sempre estava ajudando ele, enquanto ele fazia sua missão. Tanto que depois que ele morreu, o Theodor assumiu a liderança dessas missões todas. Inclusive, ele foi nomeado pastor de Hermannsburg, onde antes o Ludwig cuidava. Agora, começou a ter um problema em 1866, porque Hanover se tornou província prussiana. E o Harms não gostou do problema que estava acontecendo ali entre união de Estado e Igreja. Quando Hanover se tornou uma província da Prússia, ele temia essa combinação de Igreja e Estado no próprio sermão dentro da Igreja. Quando ele tivesse que pregar, ele ia ter que, juntar um pouquinho de política, e ele não queria fazer isso. Aí tudo piorou em 77. Por quê? Porque houve a introdução do casamento civil e uma mudança na liturgia do casamento. Então foi ali nessa mudança de liturgia que houve uma ruptura bem grande entre o Harms e a igreja regional. Porque o Harms se recusou a usar a nova liturgia matrimonial por motivos de consciência e tudo mais, e foi dispensado do seu cargo em 78, ou seja, um ano depois. Aí ele foi lá e fundou uma igreja chamada Igreja Evangélica Luterana Livre Hanoveriana. E a maioria da galera que estava na congregação antiga, pastores até, enfim, missionários, todo mundo seguiu ele. Foi junto com ele para essa igreja. Houve algumas exceções só que ficaram na igreja antiga. O que eu acho interessante é que no primeiro sermão dele na igreja que ele fundou, ele chegou lá com os dois pés já. Ele falou, o que vocês querem de mim? Vocês querem um pregador legalzinho, que passa pano pro pecado, que prega o que vocês querem? Porque eu não vou fazer nada disso. Esqueçam. Eu tenho um trecho aqui no blog, ele diz assim: meus queridos irmãos, orem por mim, para que o Senhor me dê seu Espírito Santo, e no Espírito Santo sabedoria, poder e amor. E onde eu pecar, disciplinem-me, pois também sou um homem pobre e pecador como vocês. Mas sejam obedientes à palavra de Deus, porque se eu tivesse que gemer por vocês, não seria bom para vocês. E assim vamos nós, amados irmãos, contando que o Senhor nos mantenha juntos, na correta unidade de fé, em um Espírito, um Senhor, um batismo, e nos tornemos uma congregação como agrada a Deus, uma congregação da cruz. Eu gosto muito do Theodor Harms, assim como eu gosto do Ludwig, mas o Theodor trabalhou demais, ajudou muito, e depois que o Ludwig morreu, ele levou pra frente o trabalho, então eu acho isso muito legal. Bom, o próximo é um dos que tem o nome mais difícil de pronunciar, na minha opinião, é o Wilhelm Lehr. Eu não sei se é assim de certeza que pronuncia, por isso a gente vai chamar ele de William nesse vídeo. Bom, o William, por incrível que pareça, ele não só teve contribuição lá na Alemanha, mas ele foi um teólogo que fez contribuições no mundo inteiro, inclusive Estados Unidos e até mesmo no Brasil, por incrível que pareça. William lutou por uma confissão luterana bem clara e por uma liturgia bem rica, e um dos maiores focos dele foi o missionário. Ele basicamente treinou missionários para fornecer apoio espiritual aos alemães que haviam imigrado para a América do Norte, e também enviou missionários para o Brasil.
mas a obra dele mais reconhecida foi a fundação da Associação Luterana de Diaconia Feminina, que capacitava mulheres que desejavam servir a Deus, cuidando dos pobres e enfermos, e as oferecia também uma educação superior, a que elas geralmente tinham acesso. É uma instituição, a que existe até hoje. Hoje ela não é mais uma coisa tão confessional ou exclusivamente luterana, a fundação das diaconisas na Alemanha, mas é gigante, funciona até hoje. Bom, William se casou com a Ellen, ela era uma ex-confirmanda, depois que ela fez 18 anos, ou completou a maioridade daquele período, ele se casou com ela. No começo ele não queria se casar, queria ficar solteiro, ele casou com ela mais por pressão da família, enfim, da sociedade no geral. Mas ele, apesar disso tudo, amou ela profundamente e o casamento dele foi repleto de felicidade. Então eles tiveram 4 filhos e depois de 6 anos, William teve que lidar com um dos piores momentos da sua vida, que foi a morte da sua esposa. Aí depois que a Ellen morreu, um dos filhos dele também morreu. E aí ele ficou solteiro e ele cuidou dos outros 3 filhos que sobraram sozinho. E aí, quando ele se recusou a se casar com uma divorciada que tinha na igreja ali, ele foi temporariamente afastado do cargo. Ou seja, ou ele casava de novo com aquela mulher que estava disponível ali, ou ele saía do cargo que ele estava de pastor. Ele preferiu se afastar do cargo do que se casar de novo. O William, ele teve um papel muito importante na vida das mulheres luteranas, por isso que ele é o meu teólogo favorito. Mas ele foi um grande teólogo, pastor, marido e pai. Uma das coisas que eu mais amo nele é a fundação desse ministério de diaconisas, assim. É muito belo. Ele tem uma carta que ele envia para os governantes da época falando, eu encontrei mulheres aqui nas aldeias, nas vilas, e, cara, os meninos podem ser enviados para as escolas e aprender e ser alguém, mas elas não têm oportunidade. A gente tem que fazer elas servirem de alguma forma. Então ele fundou isso. As mulheres, elas eram formadas para ensinar teologia e doutrina luterana e para pessoas mais necessitadas e cuidar dos enfermos, dos órfãos e tudo mais. É um trabalho muito bonito e até hoje a gente tem na igreja luterana o departamento das diaconisas e é muito lindo. Bom, o último, mas não menos importante, Martin Chemnitz, o grande, o monstro, essa máquina. Martin Chemnitz, ele foi conhecido como o segundo Martinho, para vocês terem noção. O primeiro Martinho foi o Lutero, o segundo foi o Chemnitz. E muitos diziam que se não fosse o segundo Martinho, o primeiro não teria sobrevivido. Por que dizia-se isso? Bom, vamos entender um pouco do contexto, né, desse cara. Quando o Chemnitz entra em cena como teólogo, o Lutero já estava na sepultura fazia tempo. E alguns problemas estavam acontecendo na igreja. A igreja já não estava mais tão unida. A igreja luterana já estava tendo problemas de doutrina que hoje consideramos coisas básicas. Como, por exemplo, eu sou salvo pela fé ou pelas obras? Como é que é a Santa Ceia? O que se ensina acerca da ceia do Senhor? E qual que é o papel da vontade humana na conversão? Será que eu escolho Deus ou Deus me escolhe? Essas coisas eram algumas das várias discussões que estavam acontecendo. A igreja luterana estava começando a se dissolver aos poucos. E é aí que entra Martin Chemnitz. E aí é muito interessante porque Deus havia usado o primeiro Martin para redescobrir a doutrina pura e ele usou o segundo para preservar essa doutrina. Chemnitz era o homem certo para preservar a pureza porque ele sabia como lidar com essas controvérsias seguindo uns 3 princípios principais dele. O primeiro era começar com escrituras. O segundo era insistir na doutrina pura. E o terceiro era ser um pacificador. O que me chamava atenção nesse cara é que, diferente do primeiro Martinho, ele não era nem um pouco estúpido. Ele era um homem muito mais elegante nesse sentido. Martinho Lutero, a gente sabe que ele era meio grosseiro nas suas palavras. Já o Chemnitz, ele conseguia defender a doutrina e condenar os oponentes de uma forma mais discreta, mais elegante, porque ele focava muito nessa questão de ser um pacificador. Então ele não queria atacar e brigar, ele queria de forma elegante discutir as coisas e resolver e gerar uma concórdia por ali. Então, uma coisa bem interessante é que ele enfatizava muito o uso de frases curtas. Batismo salva, somos salvos pela fé e não pelas obras. Isto é, significa isto é. E assim vai. Esse tipo de coisa é uma coisa que ele enfatizava bastante para manter a pureza dentro da igreja luterana naquele período.
E aí, por isso que ele é incrível, porque essa abordagem dele, toda diplomática e discreta, ela mostra que o foco do Martin Chemnitz era a busca da doutrina pura, muito mais do que derrubar o oponente, ganhar um debate. Existiram vários outros teólogos na Alemanha, na Dinamarca, até nos Estados Unidos, que foram bênção para a igreja mesmo. Mas esse top 3 aqui é só o básico, assim, os que eu mais realmente gosto. E os dois, eu acho que o Theodore e o William não são tão famosos, então eu acho interessante a gente expor eles para que eles sejam conhecidos no Brasil. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado. Procurem na internet mais sobre eles, procurem livros. No Brasil a gente não tem nenhum livro do William, nem do Theodore, mas a gente tem do Martin Chemnitz. Se procurar bem procurado, encontra, viu? Espero que tenha ajudado e é isso, até mais!